O TBT na TV tem a parceria de Casa Shopping, a sua casa nova. La Máfia Barbearia Montenegro, o lugar para grandes homens. E Sagni Sul, comunicação visual de verdade. Olá, começa agora mais um TBT na TV, o nosso programa que relembra momentos especiais da história da TV Cultura do Vale e também de Montenegro. Eu recebo uma convidada que participou aqui da TV Cultura como comentarista de comportamento. É um prazer receber aqui Magliane da Rosa. Obrigada pelo convite. Magli, posso te chamar de Magli? Claro, fica à vontade. Então, como eu disse, é um prazer te receber aqui no TBT, esse programa que a gente relembra acontecimentos que fizeram parte aqui da nossa história, então não poderia ser diferente a gente te convidar. Vamos começar relembrando, então? Claro, vamos lá. Em nosso primeiro resgate, voltamos ao ano de 2014, quando a Magliane começou a integrar a nossa equipe e fazer comentários durante o Jornal do Meio-Dia. Vamos lá? Boa tarde, me chamo Magliane, sou psicóloga e faço parte do grupo de profissionais que está compondo o novo formato desta atividade. Estou muito feliz de estar compartilhando com vocês algumas reflexões. Pensei em iniciar essa nossa conversa falando de um conceito que parece muito simples e corriqueiro, mas na verdade esconde grandes significados. O conceito ao qual me refiro chama-se autoestima. O que me motivou a pensar a este respeito foi entrar em contato com as festas de final de ano, a mudança de ciclo, a reflexão a respeito do período que passou e os desejos e expectativas sobre o novo tempo que está por vir. E a pergunta é: o quanto de tudo o que desejamos, almejamos e buscamos pode estar sendo construído bem dentro de nós, através de nosso olhar sobre nós mesmos? Então, olha só, a gente conseguiu resgatar o teu primeiro comentário aqui na TV. Que surpresa! Conta pra gente como é que surgiu essa oportunidade, esse convite de fazer parte aqui da nossa programação. Então, eu era supervisionanda da Paulina Belkin. Vou explicar o que significa esse termo, né? Os profissionais na área da psicologia, quando recém-entrados na carreira, né, escolhem profissionais que tenham um pouco mais de percorrido, né, para olhar para os casos, assim, como uma supervisão, né, uma visão que vai para além daquela que o profissional que está atendendo o paciente ou a situação em si tem, né, então é como se fosse um suporte, né, tudo isso é protegido eticamente, né, tanto o paciente quanto aquelas pessoas que porventura forem mencionadas, né, pelo psicólogo na supervisão. E na época, então, a Paulina me chamou, né, para compor esse grupo, junto com o Márcio Hofmeister, junto com a Rosane Simon e com a Márcia, que não é da psicologia, mas tem um percorrido aí na pedagogia, né. Então foi muito interessante, porque eu sempre penso que o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, né? E para além das quatro paredes assim do consultório, eu entendo que é super importante a gente auxiliar o público a gente chama de psicoeducar, né? A aprender assim sobre as emoções, sobre os comportamentos, sobre as buscas, sobre as suas próprias necessidades e também sobre esses conceitos que costumam estar na boca do povo, mas às vezes são tratados muito como senso comum e às vezes distorcidos, né, como autoestima, né? E como é que foi para ti, então, nessa época, transformar as tuas reflexões, talvez, do consultório, num formato televisivo, né, num formato informativo para as pessoas, como tu estava dizendo agora? Curiosamente, quando eu pensava em ser psicóloga, eu também pensei em ser jornalista. Então, eu fiz 2 semestres de psicologia na Fevale, que foi a universidade onde eu acabei me formando também em psicologia. E uma das coisas que me chamava muita atenção era a TV, né? Mas eu sabia que eu tinha muita vergonha, tanto que talvez eu esteja agora vermelha, né? Aqui assim, na época,
quando eu comecei, quando eu vim a primeira vez, né, essa coisa do teleprompter, eu achava, assim, surreal, parecia que eu estava entrando num universo à parte, né. E a minha preocupação não era necessariamente me sair bem na frente da TV, mas era poder esmiuçar, assim, falar para que mais gente pudesse entender, né, a maioria dos espectadores, assim, né. Essa sempre foi o meu objetivo e a minha preocupação. E a escolha, então, pela psicologia se deu pela questão que tu achou que tu teria vergonha de ser jornalista, alguma coisa assim? Olha, não, mas assim, na escola eu tinha 2 amigos que diziam que eu não podia ser psicóloga porque eu ia chorar junto com os pacientes, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito emotiva e houve uma época que eu achava que isso podia atrapalhar, né? Mas ao longo do tempo, ao longo dessas experiências, desses encontros, eu fui entendendo que eu sou mais um ser humano, né? Junto com outro ser humano que busca ser cuidado, né? E que tem todo o direito de me emocionar. O que eu percebi, né, nesse contato com o jornalismo é que eu era mais dos bastidores e não tanto, né, do palco, digamos assim. E por isso que eu fui para psicologia. E como é que tu enxerga, então, a proporção que as mídias digitais têm hoje em dia, né? Tanto como os canais de televisão, como nós agora estamos no Facebook, estamos no YouTube, né? Como é que tu enxerga, então, o consumo das pessoas nas mídias digitais? Eu entendo que tem 2 lados, né? Um lado que pode ser muito útil, porque pode trazer muitos benefícios quando a pessoa consome com parcimônia, né, conteúdos de pessoas sérias que buscam referências, né, embasadas, científicas, né, para dividir esse conhecimento. E por outro lado, eu entendo que alguns conteúdos eles são muito ou rígidos ou fictícios mesmo, né? Então, assim, a gente vê muito aquela coisa de, isso é amor de Facebook, ou isso é só a vida diante da telinha, né? E eu vejo que é preciso ter, então, esse discernimento, principalmente como os adolescentes e até as crianças têm super acesso, né? Para que eles possam distinguir, assim, o que é vida real do que é essa vida televisionada, né? O instagramável, enfim. Vamos ver, então, um trechinho do que tu pensava sobre isso em 2016? Vamos ver? Nesse segundo momento, a gente vai ver, então, mais um trecho de um comentário, também durante o Jornal do Meio-Dia, agora no ano de 2016, como eu disse, quando o assunto abordado eram as redes sociais. Vamos lá. Tenho observado, e acredito que vocês também, que as relações no mundo virtual, mediadas pelas redes sociais, não parecem ser regidas pelos mesmos códigos de conduta e ética que regem o nosso comportamento no mundo real, se é que podemos chamá-lo assim. A questão que chama a atenção é que muitas vezes críticas ferrenhas, insultos, posicionamentos odiosos e extremistas têm sido expressados em massa e, inclusive, estimulados por ícones do mundo virtual. Existe uma nomenclatura específica para denominar as pessoas que se comportam desta maneira no mundo virtual. Hater. O termo é originário da palavra hate, que em inglês significa ódio. Olha só, concorda então ainda com aquilo lá dito em 2016? Na época, eu acho que eu fui mais incisiva, né, nesse lado nebuloso, talvez nefasto, né, da utilização, do consumo das redes, né. E se a gente apontar o holofote para a psicologia, o que tu acha que as mídias elas auxiliam, elas constroem ou elas podem fazer com que as informações se percam a respeito da psicologia? Eu acho que, assim, muitos dos colegas que eu vejo se utilizando das mídias sociais, assim, para disseminar conhecimento, têm utilizado com muito cuidado, assim, né, com muita atenção. E assim, principalmente eu vejo que existe muito acolhimento, né, na abordagem, assim, né, tanto nos textos quanto nos vídeos, como nos Reels agora, né, que é nem um minuto tu precisa passar uma informação, às vezes tu trabalha o dia inteiro para conseguir produzir aquele conteúdo, né, mas eu tenho visto, pelo menos o que tem chegado até mim, assim, a minha análise crítica e a análise crítica dos meus pacientes, dos meus amigos, tem sido muito positiva, assim,
né? Eu acho que os psicólogos têm trabalhado de uma forma muito ética, né? nesses conteúdos. E como é que era para ti, então, nessa época, entrar na casa dos montenegrinos através da televisão? Então, era uma forma de realizar aquilo que eu abdiquei, né, na época em que desisti de cursar jornalismo. Mas, assim, de uma forma diferente, né, porque eu entendo que não é o caso de vocês como jornalistas aqui, né, mas o que eu antes, quando jovem, assim, tinha de modelo era um apresentador mais isento, né? E eu acho que eu não sei, eu acredito que eu não saberia ser muito isenta, né? E essa forma de se comunicar com o público que vocês têm, né? Que é mais familiar, assim, né? Ela é mais despojada, me é mais cara, assim, né? Eu só tinha um pouco de receio de ser mal entendida, no sentido de, não consegui me expressar da melhor forma possível, e agora o que podem fazer com isso, né? Sim. E a gente percebe que nesses comentários era feito, então, um estudo do que tu ia falar, né? A reflexão que tu ia fazer e também a respeito das pautas que eram escolhidas, né? Como é que era esse trabalho? Agora, enquanto tu falava, eu me lembrei de uma vez que eu tava vindo de Porto Alegre, alguma coisa que eu fui fazer lá, e eu tava ouvindo a Rádio Gaúcha, e estavam falando, eu sou gremista, e estavam falando de algum jogador do Grêmio, assim, massacrando ele, né, dizendo que, enfim, ele tinha, de fato, não tinha se saído bem na última partida, e era uma partida decisiva, mas eles tinham falado uma coisa que eu até escrevi num comentário, algo como se ele não fosse humano, né? Se sentir e se desorganizar emocionalmente diante, né, de alguma situação, o que a gente sabe e a gente viu na Copa, né, no 7-1, como foi a desorganização emocional do time, né? E aí aquilo me deu um start para escrever. Só que às vezes eu passava dias sem saber o que dizer, né, até que eu sentava e agora vem. Né? Às vezes era um tema que até tinha surgido numa roda de amigos ou dentro do próprio consultório. E nessa época, então, era um comentário mensal, a partir do rodízio. Isso, era mensal. Aí alguns colegas foram saindo e foi ficando mais... a frequência foi... Isso. E qual lembrança tu tem, assim, aqui da TV Cultura que tu pode contar pra gente? A lembrança que mais te marcou nesse período que tu fez os comentários? Eu acho que é o acolhimento, assim, né? E a forma como vocês despojadamente e muito cuidadosamente abordam os mais variados temas e às vezes alguns temas muito delicados, né? Como foi recentemente sobre a luta LGBTQIA+, né? O quanto fica leve falar de assuntos muito densos, né, e que podem ser vistos com um olhar mais rígido, mais julgatório, e que vocês batem no peito e fazem isso acontecer, né, essa acho que é uma marca da TV, assim, e eu fico muito feliz da nossa cidade, que é uma cidade de porte pequeno para médio, né, ter esse viés, né, esse lugar, esse viés, assim. Claro que a Fundarte também auxilia muito, né, porque já é uma instituição renomada e as artes, elas são mais abertas, mais livres, mais flexíveis, né, mas eu entendo que essa leitura de vocês, ela sempre foi muito fidedigna, né, a essa abordagem. E se os comentários da Magliane fossem feitos hoje, 2022, tu acha que tu teria um assunto que tu pode contar pra gente que tu falaria a respeito na televisão? Eu acho que sim. Foi interessante ver que o primeiro foi sobre autoestima, né? Então isso diz muito que eu ainda não tinha adentrado na última formação que eu fiz, que foi nas terapias contextuais de terceira geração, que é uma abordagem dentro da psicologia e que traz muito alguns preceitos das tradições budistas e das práticas contemplativas para o nosso dia a dia, né? E lá eu conheci algo que já era conhecido, mas eu não sabia nomear, muito menos exercitar, que é a compaixão e a autocompaixão, né? Que até então eu só tinha ouvido dentro de
âmbitos religiosos, digamos assim, né? E assim, a compaixão é um movimento interno, né, que nasce com a gente, né, e eu vejo que é muito fácil de enxergar. Tem um vídeo que mostra, assim, uma criança escorada num sofá, com o bico na boca, e tem ela é tão pequena que ela não consegue nem ficar de pé sem se escorar. E tem uma moça sentada do lado dela e ela faz de conta que vai chorar, né, ela simula um choro. E aí a criança se angustia, tira o bico e bota na boca dela, né. Então, daqui a pouco passa, a criança bota o bico de volta e ela repete isso, e a criança repete essa ação, né? Aí tá estampado o que significa a compaixão, que é o movimento de identificar que o outro tá passando por uma situação de sofrimento, de dor, né? E... Então, passa pela empatia, que está muito ligada à autoestima, né? Porque eu consigo me enxergar a partir do que o outro também me vê, né? E aí, então, me coloco empaticamente e aí eu me movimento para oferecer alguma coisa para o outro com o intuito de minimizar ou sanar aquele sofrimento, né? E, assim, mudou muita coisa na minha vida depois disso e eu vejo que eu comecei a ver o mundo com um pouco com outros olhos, assim. Inclusive o meu mundo interno, assim, e assumir um pouco mais as minhas feridas e as minhas casquinhas, digamos assim. Que legal. E eu quero então te perguntar, fazer a última pergunta, que é: o que tu acha que a experiência de fazer televisão te trouxe? O que a Magliane de antes mudou para a Magliane depois que participou desse projeto que é fazer televisão? Então, como eu falei, eu não tinha nomeado, assim, obrigada por me ajudar a ter um super insight aqui agora, né, que foi o ter percebido que eu era mais dos bastidores, né, mas então, ir pro palco, né, me mostrou, assim, o quão eu precisei lutar com os meus temores, assim, né, tipo, o vermelhão, né, o gaguejar, ou o ser de alguma forma interpretada como inadequada, né, aparecer a imagem no vídeo também, assim, é uma coisa que eu me preocupo com isso, assim, né. Então, hoje de manhã eu botei uma roupa pensando que eu viria aqui, né, então, acho que isso tudo me pôs, assim, em xeque, que eu posso, sim, me sentir mais em casa, na coxia, né, nos bastidores, mas eu também posso ir pra frente das câmeras e me sair relativamente bem, assim. É sobre isso e tá tudo bem. Exatamente. Então tá, Magli, eu quero te agradecer por ter aceitado participar aqui do TBT. Como eu disse para diversas pessoas que estiveram aqui, as portas da TV Cultura, elas estão abertas, né? A TV Cultura é a TV pública de Montenegro, ela é construída pela comunidade, né? Então, sempre que tu tiveres alguma sugestão de pauta, algum projeto, sempre pode voltar aqui e contar com a gente, tá certo? Certo, obrigada. E fico muito lisonjeada de ter feito parte, né, desse canal, que eu entendo que é essencial para que a gente possa difundir essas ideias, esses saberes. Então tá, e quem participa do TBT sempre ganha um presente, ganha uma lembrança. Eu vou te entregar aqui um quadro com uma imagem ali de 2016, então quando tu participava aqui da TV, no quadro tem um QR Code, tu pode apontar a câmera do teu celular e tem alguns comentários lá para te relembrar como é que era essa participação aqui com a gente. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada eu. E obrigado também a você que nos acompanhou nessa primeira temporada do TBT na TV. Todo o nosso conteúdo já está e continua sendo postado no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram. Até mais! TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.